Como fazem os colunistas sociais nestes tempos em que os grandes clubes e os seus salões, as suas piscinas, as suas quadras de esporte, os seus bares, restaurantes, boates, não são mais o espaço de encontro da elite de uma sociedade. Antes era nesses espaços dos clubes que os colunistas sociais obtinham informações para o seu noticiário, para as suas notas, para as suas análises. Eduardo Cabral Menezes, jornalista, colunista social na metade do século XX, revela que atualmente os colunistas sociais precisam contar com uma rede de informantes. Mas Eduardo revela ainda a existência de uma cidade de Aracaju bucólica, de uma praia de Atalaia bucólica. Hoje, a Atalaia, um bairro efervescente e populoso de Aracaju, era, nos seus primórdios, na metade do século XX, uma praia deserta, cheia de dunas de areia, um espaço de bucolismo onde as famílias iam veranear, passar todo o período de férias, num lugar que a energia elétrica era movida a motor a óleo diesel, que tinha hora para começar a funcionar e hora para parar de funcionar, quando então todas as luzes se apagavam. Um espaço onde todos sabiam onde morava cada família e a quem pertencia cada uma das poucas casas existentes. É sobre o colunismo social e sobre o bucolismo da Praia de Atalaia que nos fala o jornalista Eduardo Cabral. Hoje ele tem que montar uma rede de informantes. Ele tem que ter pessoas de sua confiança que lhe forneçam notícias fidedignas, para que eles não deem fora, e que lhe propiciem a publicar a sua coluna social. Sem essa rede de informantes, praticamente é impossível. Até porque a sociedade cresceu muito. A época em que eu escrevia, o meio aracajuano era muito restrito. Hoje não. Hoje você vai a um restaurante, um ponto de encontro social, praticamente você não conhece mais ninguém. E antigamente você conhecia todo mundo. Quando não conhecia, dizia, aquela pessoa é de fora. Você contava nos dedos de uma mão as pessoas que não conhecia. E hoje está muito diferente. Atalaia, para mim, era o paraíso. Porque era lá que eu passava as férias, depois do ano letivo. E ali encontrava meus colegas, meus amigos, adolescentes todos, como eu. Nós jogávamos futebol pela manhã, jogávamos isso no oceano, jogávamos futebol pela tarde na pracinha Alcibiades Pais. Frequentávamos o cassino, que era uma construção de palha, cobertura de palha, construída pelo prefeito Godofredo Diniz. À noite, ali se promoviam as danças, se promoviam exibições de filmes. E sempre era um lugar de congraçamento, de ajuntamento de nós todos. Nós todos estavam ali. Ali se namorava, ali se dançava, ali se conversava. Atalaia, para mim, era o paraíso. Eu sou capaz de memória, de dizer quem eram os veranistas naquela época, na época de 50, de 60, da Atalaia Velha. Bom, eu vou começar pelo começo. Vindo de Aracaju para Atalaia, existia no alto de uma pequena coluna uma escola, Olímpia Bittencourt, que hoje essa escola foi demolida e o terreno anexado ao Palácio de Veraneio, e hoje é ocupado por uma piscina que o governador passado mandou construir. Depois do Palácio do Governo vinha a casa de Dr. Efílio Brito, que era um grande industrial e pecuarista de Propiá, que resolveu fazer uma casa de andar, também nessa pequena elevação, e que ainda hoje existe até lá.
junto, vizinho a essa casa do Dr. Ercílio Brito, existiam 6 casas geminadas, construídas por ele para aluguel. Nessas casas veraneavam frequentemente Yolando Macedo, que era gerente do Banco Mercantil, Eduardo Fonseca, que era sócio proprietário da Fonseca, e outras pessoas, que essas outras variavam conforme o veraneio. A partir daí, 2 dessas casas, inclusive, já foram demolidas para permitir acesso ao Palácio do Governo pela lateral. A partir daí vinha a casa de João Sobral, que era um pecuarista aqui no Alto Sertão, Guilhermino Rezende, que veraneava com a sua família toda, composta de nada menos do que 10 filhos. Depois vinha Walter Rezende, que era um dos filhos de Guilhermino Rezende. Depois de Walter Rezende vinha a casa do coronel Milton Azevedo, que foi interventor aqui no estado. Depois da casa de Milton Azevedo vinha a casa de Paulo da Cruz Guimarães, pai da atual desembargadora Yolanda Guimarães, onde funcionava um bar que era o centro de confraternização de nós rapazes durante o veraneio. Vizinha ao bar a casa de Seu Maneca, que era representante do Cinzano, Manuel M. de Almeida. Vizinho a ele, a casa do Dr. Britinho, Dr. Isaac de Brito Lima. Vizinho a casa do Dr. Britinho, uma casa geminada pertencente a Otaciano Matos, José Ramos de Moraes, representante, concessionário da Ford em Sergipe. Aí vinha uma série de casinhas mais baixas, 3 casas para serem mais preciso. Uma pertencente a Herculino Gentil, outra pertencente, me falha a memória agora, Herculino Gentil, Emílio Gentil, irmão. Depois dela, uma casa, um bangalô, pertencente a Júlio Pinto Filho, chamado Seu Amaro. Depois vinha a casa de meu avô, Antônio Cabral. Junto à casa de meu avô, a casa de Clemenceau, que nós chamávamos carinhosamente de Sossô. Esse Clemenceau, que naturalmente tinha esse nome em homenagem ao general francês, era um galego, um sujeito alto, espadaúdo, que era casado, era irmão de uma senhora chamada Emerentina, tratada por nós como Meré. E dobrando a esquina, na esquina vinha a casa do seu Godofredo Diniz, vizinho do seu Godofredo Diniz, a casa de Valdemar Monteiro, vizinho a casa de Valdemar Monteiro, a casa de seu Antônio Alves, que era o pai fundador da Atalaia Velha. Ainda hoje a avenida principal tem o nome dele, Antônio Alves. Na esquina contrária, a casa de José Vieira Teles, agora pela frente, a casa de Mandelito Aguiar, vizinha Mandelito Aguiar, Dr. Augusto Leite, onde veraneavam seus netos e filhos. Vizinho a casa de Dr. Augusto Leite, a casa do Dr. Júlio Leite, senador da República. Vizinha a casa do Dr. Júlio Leite, Dona Adélia Franco, mãe de Dr. Augusto Franco, os Francos todos. Do outro lado, a casa de minha avó paterna, Nina, onde eu veraneava com meus pais. Na esquina, João Cruz, vizinho a João Cruz, Chico Leite, Francisco Leite Filho de Riachuelo. Vizinho a Olímpio Campos, o pai. Vizinho a Olímpio Campos, Otoniel Dória. Depois de Otoniel Dória, Flávio da Fortuna, Flávio Menezes Prado. Depois, Francisco da P. Franco, Francisco Pimentel Franco. Na esquina, Geraldo Sobral era, na realidade, o pai dele, José Dias Sobral. Atravessando o canal, a casa do Dr. Almeida, José Almeida. Vizinha a casa do Dr. Almeida, Dr. Gileno Lima. Vizinha a casa do Dr. Gileno Lima, Miguel Faro. Vizinho a casa de Miguel Faro. Vinha a casa de seu Monteiro, que era de Laranjeiras, que veraneava. Depois vinha a igrejinha, que ainda hoje existe, já reformada, ampliada. Vizinha a igreja João Leal. Depois João Fonseca. Depois de João Fonseca vinha José Prata Góes. Depois de José Prata Góes, Moacir Sobral Barreto. Lá no alto, João Andrade. E depois da casa de João Andrade não existia mais nada, a não ser o oceano. E aqueles barezinhos que eram todos de palha.
muito tempo depois é que vieram construir aquele balneário, chamado balneário, que hoje existe e é uma venda de hambúrguer.